Agora quero que você abra comigo a passagem que Ralph Bell leu para nós, o 3º capítulo de 2 Pedro. Gostaria de ter a oportunidade de explorar verso por verso desse capítulo, porque é um dos mais importantes sobre a volta de Jesus Cristo. Quero falar sobre o dia da vinda de Cristo, aquele dia. É assim que ele é chamado nas Escrituras. Quando você acordou esta manhã, quero perguntar, quais eram suas expectativas para o dia de hoje? Muitas pessoas começam pensando, bem, será apenas mais um dia comum. Nada de especial nisso, nada fora do normal, nada muito empolgante à frente. Apenas um dia comum. Mas pode ser que haja o dia da formatura ou o dia do aniversário, um dia de promoção ou o dia em que você se aposenta. Talvez o dia em que você começa suas férias, ou talvez seu aniversário, ou o nascimento de uma criança. Mas esta noite, quero falar com você sobre um dia que é único na história do mundo. O dia em que a Bíblia ensina que Jesus Cristo voltará a esta terra. E esse dia está no calendário de Deus. A palavra de Deus diz que isso acontecerá apenas uma vez, e será um choque devastador para aqueles que não estiverem preparados. Mas, para aqueles que aguardam com expectativa a vinda de Jesus Cristo, será um dia de grande alegria. Os primeiros cristãos do Novo Testamento falavam constantemente sobre esse dia e o aguardavam ansiosamente, o dia ou os últimos dias. Essas expressões são usadas ao longo de todo o Novo Testamento, os últimos dias. E eu acredito que estamos vivendo nos últimos dias. Que tipo de dia estamos esperando? O que vai acontecer nesse dia? Bem, primeiramente, será um dia de revelação. Segundo Tessalonicenses 1:7 diz, e a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Ele não virá montado em um jumentinho da próxima vez. Ele virá com os poderosos anjos do céu. Será o retorno pessoal e a aparição de Jesus Cristo. Após a crucificação e a ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que ele apareceu pessoalmente aos seus discípulos e a 500 de seus seguidores. Mas Jesus não apareceu para Pilatos. Já se perguntou por quê? Ou para Herodes, ou para os sumos sacerdotes, ou para aqueles que planejaram sua crucificação. Ele não apareceu para eles. Por quê? Porque não era o momento. Eles vão vê-lo naquele dia que ainda está por vir. Apocalipse 1:7 diz, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Até mesmo as pessoas que o traspassaram, até mesmo aqueles que planejaram sua morte, vão vê-lo e estarão em estado de choque. A Escritura diz em 1 Tessalonicenses 4:16, porque o Senhor mesmo descerá do céu. Em Atos 1:11 lemos, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, assim virá do modo como o vistes ir para o céu. E eles estavam olhando enquanto ele ascendia ao céu, sua ascensão. E diz que ele desapareceu em uma nuvem. Creio que foi uma nuvem de anjos que veio escoltá-lo de volta ao céu, porque anjos vieram quando ele nasceu. Eles o escoltaram à terra. E agora ele está voltando ao céu após sua ressurreição. E esses anjos vieram escoltá-lo de volta. Sabe, antes de uma grande obra de arte, como uma estátua ou pintura, ser apresentada ao público, ela geralmente é mantida escondida. As pessoas podem saber que a obra está sendo preparada, podem até saber o local, mas não a viram. E quando chega o dia da apresentação, a obra de arte está coberta por um pano até o momento da revelação. As pessoas chegam cheias de expectativa, e o evento é muitas vezes precedido por uma cerimônia. E quando o pano é retirado, a obra de arte é revelada, aberta para todos verem. A Escritura diz que aquele dia será a revelação de quem está oculto. Hoje é o dia em que Cristo está escondido. Ele não está aqui em pessoa, no sentido de sua carne. Ele não é visto. A quem, não o havendo visto, há mais, disse Pedro em 1 Pedro 1:8. Mas naquele dia, ele será revelado. Veja, hoje é o dia da fé. Nós nos achegamos a ele pela fé, mas então será pela visão. Nós o veremos face a face. E estou ansioso por aquele dia, quando verei Jesus Cristo em pessoa, e poderei cair aos seus pés e agradecê-lo por ter morrido na cruz por mim,
para que eu pudesse ter meus pecados perdoados e ir para o céu e passar a eternidade com Ele. Sabe, em muitos países do Oriente, um homem é apresentado à sua noiva no dia do casamento. A primeira vez que ele a vê é no dia de seu casamento. Ela está escondida sob um véu. Posso imaginar a antecipação desses jovens, esperando para ver que tipo de mulher seus pais escolheram para eles. Ver sua noiva pela primeira vez. Nós amamos a Cristo, mas não o vimos. Ele está escondido além do véu. Desejamos vê-lo em pessoa. Agora vemos como por um vidro embaçado, mas então será face a face. A Escritura diz que o veremos com seus poderosos anjos. Que dia será aquele? Quando ele vier como um relâmpago do céu, como um trovão. E em segundo lugar, será um dia de condenação para os incrédulos. Será um momento de êxtase, alegria, emoção e glória. Mas, para aqueles que não o conhecem, será um dia de julgamento. Deus colocou dentro de nós um forte desejo de ver a justiça sendo feita no mundo. Nós vibramos quando os mocinhos vencem e os vilões perdem na televisão. Aplaudimos o sistema judicial quando ele faz justiça contra alguém que trouxe grande mal aos outros. Aplaudimos quando ele promove a justiça social em nossas comunidades. No entanto, muitas pessoas se recusam a acreditar que Deus um dia trará justiça a esta terra, mas Ele vai fazer isso, e será nos seus termos. Para cada um de nós, teremos que enfrentar o julgamento. Deus é perfeito em amor e em justiça. Deus é um Deus de amor. Não saia daqui deixando as pessoas pensarem que Deus não é um Deus de amor. A coisa que quero que você lembre mais de tudo nesta cruzada é que Deus te ama. Não importa quem você seja, o que você seja, sua origem étnica, quantos pecados você tenha cometido. Deus te ama e não há nada que você possa fazer para mudar isso. Deus vai continuar te amando até o túmulo. Ele te ama. Ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. E Ele trará as pessoas de todo o mundo ao lugar do julgamento e fará justiça no mundo. Em 2 Tessalonicenses 1:8-9 diz: como labareda de fogo, para tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Pense nisso. A versão da Revised Standard traduz esse verso como exclusão da presença de Deus. O que isso realmente significa é que aqueles de vocês que estão perdidos, aqueles que não conhecem a Cristo como seu Senhor e Salvador, você pode até ser membro de uma igreja e tudo mais, mas no fundo não tem certeza de como está diante de Deus, podem estar perdidos. Para todos vocês, terão um vislumbre de Cristo em sua glória. Vocês verão toda a glória, toda a emoção e a alegria do céu por um momento, e levarão essa memória por toda a eternidade, mas não poderão desfrutá-la. Vocês serão excluídos de sua presença, diz a Escritura. Lembro-me da primeira vez que ouvi isso de um estudioso de grego da Universidade de Cambridge. Recordo-me do impacto que isso causou em mim, quando ele disse que é isso que essa passagem significa. E comecei a pensar sobre ter um vislumbre de Jesus em toda a sua glória e em todo o seu poder. E eu deveria fazer parte disso no céu, mas perdi por causa da minha própria cobiça, do meu orgulho, do meu ego, ou porque não me rendi a Cristo na cruz. Esse dia também será um dia de salvação. Um dia de salvação. É nesse momento que chegamos à glorificação. Você já ouviu falar de salvação e santificação, mas isso é chamado de glorificação. Quem são os objetos da salvação? E qual é a natureza da salvação? Em 2 Tessalonicenses 1:7, lemos: descanso. Isso indica que muitas desigualdades serão corrigidas. Haverá justiça perfeita. Os pobres do mundo terão suas necessidades atendidas. E muitos ricos se tornarão pobres. Você se lembra da história do homem rico e do pobre que Jesus contou? O pobre morreu e foi para o céu estar com Jesus. E o homem rico, que não tinha tempo para os pobres, morreu e foi para o inferno. Havia um grande abismo entre eles. E o homem rico clamou ao ver Abraão. Ele pediu: venha e traga só uma gota de água, apenas toque minha língua com água. E por favor, vá avisar meus irmãos para que não venham para este lugar. É terrível. Seja o que for o inferno, é a separação de Deus.
O céu é descrito em termos que indicam que o mais importante lá não será nossa alegria. Eu vou pular e gritar se me deixarem. Vou aplaudir mais do que qualquer pessoa em Albany. Vou aplaudir o Senhor Jesus Cristo até que minhas mãos não aguentem mais. Vou ajoelhar até que meus joelhos sangrem em reverência, dando a Ele a glória, o louvor e a honra. Mas isso não será o maior destaque. O grande momento será que Jesus será revelado em tal beleza e glória, em nós e através de nós, seus santos, que todo o universo ficará maravilhado com o fato de Cristo ter feito algo tão extraordinário por meio de sua morte e ressurreição. Ele será capaz de pegar pecadores como você e eu, que se opõem a Deus, quebram suas leis e o desobedecem todos os dias, e nos transformar no que Ele planejou para o futuro. Vamos compartilhar com Ele o reinado e o governo. Ele será tão revelado em beleza e glória, em nós e através de nós, que todo o universo ficará em completa admiração. Veja, o trabalho de um artesão é revelado por sua obra. Sir Christopher Wren foi o projetista da Catedral de São Paulo em Londres. Lembro-me de quando fomos a Londres pela primeira vez, no ano seguinte à guerra. Cliff Barrows, sua esposa Billy, minha esposa e eu fomos para a Inglaterra e pregamos lá por 6 meses. A cidade estava quase toda em ruínas, mas você podia ver a Catedral de São Paulo erguendo-se em toda a sua glória. Ela tinha sofrido alguns danos, mas nada significativo. Sir Christopher Wren a havia projetado, e dentro da catedral há uma placa em sua memória que diz: se você procura o monumento de Sir Christopher Wren, olhe ao seu redor. Este é o seu monumento. O monumento da obra de nosso Senhor Jesus Cristo na terra, na cruz e na ressurreição, será você e eu, todos aqueles que conhecem a Cristo, o corpo de Cristo. Nós somos a obra de suas mãos. Quando o universo olhar para a igreja glorificada, ficará maravilhado com a sua beleza. Eles não vão pensar em você ou em mim, pensarão nele. Todos os nossos pensamentos estarão centrados nele. O universo não ficará impressionado conosco, mas com ele, que foi capaz de realizar tudo isso. Cristo será o centro do céu, e no inferno, onde quer que você olhe, você nunca o verá. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele, diz a Escritura. Haverá um dia em que Cristo voltará. Hoje, a data de sua vinda é um segredo. Segundo um artigo recente do New York Times, no ano passado, o governo dos Estados Unidos criou 6.800 mil mensagens e documentos classificados. Isso é um monte de segredos. E claro, todos sabemos que esses segredos acabam vazando. Mas Deus tem um segredo que não revelou a ninguém. A ninguém. E não devemos nem especular sobre isso. Este segredo é o dia e a hora da sua volta. Não sabemos. Antes de sua morte, Jesus levou seus discípulos a uma montanha e eles lhe perguntaram em particular: Senhor, quando você voltará? Quais serão os sinais da sua vinda? O que devemos observar pouco antes de seu retorno? Quais serão os indicadores da sua volta e do fim do mundo, de todo o sistema mundial como o conhecemos, que é dominado pelo mal? Jesus respondeu: quanto a esse dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu. Somente meu Pai sabe. Mas ele deixou claro para os discípulos que no tempo de sua segunda vinda haveria sinais que deveríamos observar. E quais são alguns desses sinais que ele mencionou? Primeiro, ele disse: haverá guerras e rumores de guerras. Não parece com as manchetes dos jornais o tempo todo? Guerras e rumores de guerras. Sim, tivemos momentos aparentemente pacíficos no mundo, e fico empolgado com isso. Mas mesmo com toda essa paz que parece estar surgindo, isso não significa que o mundo não seja perigoso. O The Economist, de Londres, publicou recentemente um editorial afirmando: o mundo ainda é um lugar perigoso. O fim da Guerra Fria e o relaxamento entre o Oriente e o Ocidente levaram alguns a acreditar que a paz é a ordem do dia, disse o The Economist. Não é. Nós nos livramos de uma grande fonte de tensão, mas o mundo ainda tem muitas outras menores. Nem o ódio, nem a intolerância, nem a agressão, nem mesmo o confronto de ideias desapareceram com as mudanças que ocorreram no último ano
e neste ano. A paz está surgindo, mas também os conflitos. E então, a segunda coisa que ele disse foi: muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Fui informado de que, somente em Los Angeles, há mais de 400 pessoas que afirmam ser Cristo. Ele disse que surgirão falsos cristos e falsos profetas e realizarão grandes sinais e maravilhas. E muitas pessoas hoje ensinam que nós somos Deus. Tudo o que você precisa fazer é se conectar ao poder que está dentro de você, liberá-lo, e isso resolverá todos os problemas da vida. E em terceiro lugar, Jesus disse: as massas estarão sobrecarregadas de glutonaria, embriaguez e cuidados desta vida, e aquele dia virá sobre muitos de surpresa. Em outras palavras, estaremos tão entretidos com festas, baladas, consumo excessivo de álcool e drogas, sexo e violência, que são grandes ameaças à geração atual, que seremos pegos de surpresa. E de fato são grandes ameaças, mas Jesus previu tudo isso. Ele disse que as pessoas viveriam como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando e se dando em casamento, trocando de cônjuges. E isso está acontecendo hoje em uma escala que nunca vimos antes. O crítico social e autor Tom Wolfe, comentando sobre os anos 1980, chamou aquela década de febre do dinheiro, na qual a ideia de imoralidade sexual quase desapareceu. Onde estão nossos valores morais? Vamos aos apresentadores de talk shows e eles nos dizem quais são os valores morais no momento. Eu conheço um desses apresentadores há muito tempo e ele costumava ter valores morais fortes, mas ao longo dos anos, ele mesmo sucumbiu. Agora, quando você o assiste na televisão, vê que ele se distanciou muito do lugar onde costumava estar. Jesus deixou claro que haveria riqueza desmedida, ganância e indulgência excessiva à medida que nos aproximássemos do fim dos tempos. Um colunista de jornal chamou o estilo de vida americano de uma existência babilônica. E em quarto lugar, Jesus disse que haveria fomes em muitos lugares e pestilências, não universais, mas em regiões específicas, ele disse. E grande parte da fome no mundo hoje é causada pelo homem, resultado de lutas políticas e guerras civis. Veja a fome em Monróvia, na Libéria, hoje à noite. 500 mil pessoas estão espremidas naquela cidade. Não há água, ela foi cortada há 10 dias. Não há comida, não há arroz e doenças estão se espalhando. O que vai acontecer? Isso está acontecendo em muitas partes do mundo. Está acontecendo em lugares na Índia. E parece que uma guerra entre Índia e Paquistão está muito próxima. Vemos todas essas coisas acontecendo agora, e são todas coisas que Jesus previu que aconteceriam pouco antes de sua volta. Os americanos gastam bilhões de dólares anualmente em programas de emagrecimento, enquanto o resto do mundo está apenas tentando conseguir comida suficiente para sobreviver. Ele também disse que a iniquidade se multiplicará, referindo-se às perversões sexuais. Sim, não vou entrar nesse assunto profundamente aqui esta noite, porque não temos tempo. Mas a taxa diária de crimes é assustadora. O número de jovens mulheres atacadas e estupradas hoje é 40% maior do que era há um ano. Algo está acontecendo. Parece que algum espírito maligno terrível foi libertado. E foi. É o diabo. Alguém me perguntou: o que há de errado com o mundo? Eu disse: o pecado está errado com o mundo, e o diabo está alimentando o fogo. Isso é o que está acontecendo. E nos perguntamos: nossos valores morais desapareceram completamente? Quase. Até mesmo os cristãos hoje estão confusos e nos tornamos cristãos mundanos, em vez de cristãos que leem a Bíblia, estudam as Escrituras e oram em seus lares. Em vez disso, sentamos na frente daquela pequena caixa, a televisão, e absorvemos nossos valores morais de lá. Ele também disse que haveria um aumento nos terremotos. São detectados cerca de 6.000 terremotos em todo o mundo a cada ano. A média de mortes por terremotos no século XX foi de 20.000 pessoas por ano. Em 1988, na Armênia, foram 25.000. No Irã, há algumas semanas, foram 50.000. Os terremotos estão aumentando. Em 2 Pedro ele diz: visto que tudo será destruído, que tipo de pessoas vocês devem ser? Agora temos o efeito do ozônio. Todo mundo está ficando preocupado com o meio ambiente. E deveriam estar,
porque essa passagem das Escrituras ensina que a terra vai derreter, vai desaparecer, algo vai acontecer, alguma coisa climática vai acontecer, e parece-me que o que estamos lendo sobre o efeito do ozônio é o que Pedro está falando. Ele diz: visto que tudo será destruído e mudado dessa maneira, que tipo de pessoas vocês devem ser? Vocês devem viver vidas santas e piedosas, enquanto esperam ansiosamente pelo dia de Deus e apressam a sua vinda. O cristão não é alguém que desiste da vida. Pelo contrário, acreditar que Cristo voltará nos dá confiança e coragem para vivermos como devemos hoje. Saber que Cristo está voltando me faz querer trabalhar ainda mais. Quero alimentar mais pessoas. Quero pregar para mais pessoas. Quero ajudar mais pessoas que estão famintas e sem teto. Isso nos encoraja. É um incentivo para sairmos na sociedade e fazermos o melhor que podemos. Sabemos que o mundo inteiro não será salvo, mas no meio do mundo haverá pessoas que serão salvas, porque esperamos um novo céu e uma nova terra, como Deus prometeu. E vivemos corajosamente para Ele no contexto de nossas vidas hoje. A Bíblia diz que haverá um dia em que Deus sacudirá os céus e a terra. Será um dia de salvação para aqueles que conhecem a Cristo. Será um dia de julgamento para aqueles que não o conhecem. Você está preparado? As Escrituras dizem: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Você está preparado? Você pode dizer: bem, o que devo fazer para me preparar? Sim, você vai à igreja de vez em quando. Você foi batizado. Talvez tome a ceia. Talvez tenha feito seus votos na igreja. Mas lá no fundo, você não tem certeza de como está a sua situação. E você quer ter certeza antes de sair daqui. Esta cruzada terminará em alguns minutos, pelo menos esta fase dela, porque ela continuará nas igrejas e em todo o grande trabalho de acompanhamento que está sendo planejado. Mas você precisa se comprometer com Cristo hoje. Hoje é o dia da salvação. Agora é o tempo aceitável. A Escritura ensina que você pode endurecer seu coração. Deus está te dando mais um momento, mais uma chance para dizer sim a Ele. Vou pedir que você faça algo que vimos nas últimas 2 noites. Mais de 2.000 pessoas já fizeram isso. Vou pedir que você se levante do seu lugar e venha até aqui, à frente desta plataforma, dizendo ao vir: eu entrego meu coração a Cristo. Quero ter certeza. Quero ter a certeza de que sou salvo, de que vou para o céu, de que estarei preparado para encontrar Cristo quando Ele voltar. Você pode perguntar: por que você me pede para vir à frente? Porque toda pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, Ele chamou publicamente. Ele disse: se você não estiver disposto a me reconhecer diante dos homens, eu não o reconhecerei diante do meu Pai, que está nos céus. Há algo em fazer esse compromisso público que Ele ordenou que fizéssemos, e vou pedir que você faça isso agora. Centenas de vocês, a quem Deus está falando, venham. Se você está sentado lá em cima, pode levar alguns minutos, então comece agora. Deus está falando com você. Se você está com amigos ou parentes, eles vão esperar por você. Se veio de ônibus, eles vão esperar. Há tempo suficiente. Deus está falando com você. Venha rapidamente. Depois que todos vierem, direi algumas palavras a vocês, farei uma oração com vocês e darei alguns materiais para ajudá-los em sua vida cristã. Apenas levante-se e venha. E para você que está assistindo pela televisão, pode ver que centenas de pessoas estão vindo aqui na Knickerbocker Arena, em Albany,
Nova York. Que cena maravilhosa é essa? E Ralph Bell, que tem pregado noite após noite antes de eu chegar, viu centenas de pessoas virem a Cristo enquanto pregava também. Tem havido uma grande fome espiritual aqui e um grande mover do Espírito de Deus. E estou pedindo que você receba Cristo no seu coração, onde quer que esteja. Seja na sua casa, talvez em um clube noturno ou em um quarto de hotel. Você pode dizer sim a Cristo. Que Deus o abençoe e o ajude a tomar essa decisão hoje à noite. E não se esqueça, vá à igreja no próximo domingo.